13ª Instrução do Aprendiz. Gabinete de reflexão e vitriol. Venerável mestre diz: os símbolos colocados no gabinete ou câmara de reflexão são ossos ou esqueleto humano, crânio humano, pão, água, enxofre, sal, ampulheta, figura de um galo, mercúrio, bandeirola, e inscrições, algumas pintadas, copiadas ou no original. Pão e água. Segundo o autor Gedalge, o pão e a água compararam o gabinete de reflexões a um impasse, onde o profano se recolhe na expectativa do pior, mas é também a imagem do ovo, no qual o germe se desenvolve, e por consequência, o pão e água são os emblemas da simplicidade a orientar a vida do futuro iniciado. Primeiro vigilante diz: o pão está ligado ao símbolo de Ísis e Deméter, e que em muitas religiões representa a carne de Deus sacrificado. O pão e a água simbolizam os alimentos do corpo e do espírito, alimento material e espiritual, necessários ao homem. Sobre este tema o escritor Oswald Wirth diz: o pão e a água constituem a reserva alimentar que, no fruto e no ovo, servem para alimentar o germe no desenvolvimento. Pelas sagradas escrituras sabe-se que o profeta Elias, dormindo sob uma árvore, recebe de um anjo pão e água, e após comer e beber, subiu o monte Horeb. Simbolicamente, ao profano é oferecido alimento, visando suportar as provas a que será submetido, assim. Item a água, indispensável à sua vida, e item o pão, pois viria do trigo, sua força moral e o alimento espiritual. Não esquecer que o pão foi partido e distribuído por Jesus Cristo na Santa Ceia, lembrando que na Páscoa judaica o pão servido não pode ser fermentado, e atualmente, no catolicismo, o pão simboliza a comunhão em forma de hóstias. Enxofre, sal e mercúrio. O enxofre, sal e mercúrio são três princípios herméticos definidos. Item enxofre simbolizando o espírito. Item sal significando a sabedoria e a ciência, e item mercúrio, representado pelo galo, como explanação do atributo de Hermes. Além disso, são também definidos: item o enxofre como o princípio masculino. Item o mercúrio como o princípio feminino. Item o sal como o neutro. Já pelas teorias antigas da simbologia associada ao ovo, constava: item o mercúrio era simbolizado pela clara. Item o enxofre pela gema, e item o sal pela casca. Na composição de um metal qualquer, o enxofre tinha como significado a alma, o fixo, e o mercúrio o corpo, o volátil, até porque o enxofre concedia ao metal suas propriedades químicas, e o mercúrio as físicas. Segundo o vigilante diz: até a atualidade todo o exposto acima não perdeu valor, pois aquelas significações aplicam-se a princípios e não a corpos químicos. Por conta do enxofre também simbolizar o ardor, e o sal a ponderação, pode ser esclarecido ao recipiendário que deve comportar-se com entusiasmo, porém com moderação. Já o mercúrio representado pela figura de um galo, simboliza ousadia e vigilância, e sobre esse assunto diz o autor Fulcanelli: o galo representa o azougue, entendido como vivo, esperto ou secreto, e o estudioso Creuser, que lembra em primeiro lugar o São Pedra, em segundo a penitência, e em terceiro as assembleias dos fiéis reunidos ao seu primeiro canto. Em resumo, recomenda aos leigos a vigilância, tanto que a figura do galo encimava a maioria das igrejas na Idade Média. Curioso é que os maçons colocam o galo nos gabinetes de reflexão, praticamente escondido, enquanto os cristãos o colocam nos pontos mais altos de suas igrejas. Na maçonaria o galo anuncia a luz que o recipiendário vai receber, constituindo-se no signo esotérico dessa luz. Bandeirola. O autor Gedalge compara a bandeirola, vigilância e perseverança, à escola mística, Solnens, um dos emblemas na abóbada celeste. Encontra-se também como símbolo na Arca da Aliança, e nos cintos e estolas de Afrodite, de Íris, de Deméter, etc. As palavras vigilância e perseverança também podem ser interpretadas como velar severamente, indicando ao futuro maçom que deve atentar aos magníficos e exemplares sentidos ofertados pelos símbolos, cujo entendimento só será conseguido através do respectivo estudo e entendimento por inteiro, o que demanda trabalho, a ser exercido com muita perseverança, caso deseje obter sucesso nesse objetivo. Orador diz: vitriol. Estas letras são atribuídas à divisa dos Rosa Cruzes, que significam: item visita l'interior terrae rectificandoque, inventes occultum labidem, ou item visita o interior da terra, retificando, encontrarás a pedra oculta, tratando-se, portanto, da procura do ego profundo, a alma humana, em silêncio e meditação. Para o escritor Teobaldo Varoli Filho, quando no exercício do cargo de grande secretário de orientação ritualística, aquela frase é item uma original expressão dos antigos alquimistas. As perguntas:
Muitos maçons continuam a crer, injustificadamente, que quando foram introduzidos na Câmara de Reflexões, a finalidade do ato seria de intimidação. No entretanto, ali só se encontram peças que se prestam a infundir respeito e meditação ao recipiendário, tal como várias perguntas que devem responder por escrito, na tentativa de que esses futuros iniciados, influenciados pela ambientação inédita onde se encontram, reflitam e consolidem pelo escrito os seus próprios conceitos. Além delas, também existe o testamento simbólico, documento solene da confissão de deveres que devem ser aceitos, tratando-se de um testamento iniciático, portanto, diferente dos testamentos mais comuns com regulamentação através do direito civil. Entre outras, há diversas perguntas que são feitas, como: e quais são os deveres do homem para com Deus? Sabedores de que os rasgos da eloquência humana proferidos até estes dias não conseguiram expor a exata compreensão de Deus, ninguém pode narrar a natureza do Supremo Criador. De fato, tanto a compreensão como a natureza do Grande Mestre, o autor de todas as coisas, não são passíveis de unânime interpretação positiva, e assim, devem ser admissíveis as opiniões individualizadas, sem qualquer traço de violência à razão. Secretário diz. Tal é o respeito dos maçons por essas opiniões, porque não podem ser de outra forma concebido pelos homens, pois a prova cabal de sua existência nasce da experiência das intenções dos próprios homens, que podem gerar circunstancialmente a intuição de que o divino poder se faz na razão, sem a qual nada existiria. Os homens podem senti-lo em todos os momentos, e por isso, o colocarem acima de todo o precário do mundo, identificando-o com o que é infinito, e assim, por si mesmos criaram deveres para com ele, sendo que a determinação desses deveres impliquem no reconhecimento, primordialmente, da sua existência. A ideia da moral tomou vulto nos sentimentos dos obreiros da arte real, através da sublimação do justo e do bem, e assim, a verdadeira finalidade da maçonaria resultou na elevação da humanidade na prática das virtudes, conforme deixa impresso em sua obra básica, a Constituição, e esse seria o alvo a atingir no cumprimento dos deveres para com Deus. E seguem as demais perguntas, a saber: segunda, quais são os deveres do homem para consigo mesmo? Terceira, quais os deveres do homem para com a humanidade? Quarta, quais os deveres para com a pátria e a família? O autor Louis-Claude de Saint-Martin afirma que o homem é o verdadeiro templo, e que ele possui em si os mesmos flabelos, desventara, o sacrificador, os perfumes e as oferendas, o altar e o fogo. Guarda, ou o cobridor, o diz. Em questões referentes a Deus, a pátria e a família, deve-se sempre ser prudente e aceitar as recomendações estatutárias, considerando que a cada um cumpre determinar suas apreciações e preferências nos diversos casos. Já na questão referente aos deveres para consigo mesmo, espera-se que, antes de qualquer posicionamento, a resposta deva ser sincera, o que parece difícil à primeira vista, porque, normalmente, o homem se reveste de muitas personalidades, tal qual um ator, pois sempre é diferente sua atitude frente a cada pessoa que encontra ou convive. A sinceridade que é exigida do recipiendário, obriga-o a se mostrar como é, constituindo uma das condições que tornarão válida ou não sua iniciação. Para com a humanidade as respostas obtidas aos deveres, geralmente, são muito precisas para consigo mesmo, e não tão exatas para com os demais, e por isso, seria necessário esclarecer aos recipiendários que a maçonaria espera que todos os maçons sejam item benevolentes, sem por isso chegar à fraqueza. Item atenciosos, segundo os princípios da moral e da virtude. Item praticantes da beneficência. Item colaboradores na assistência aos irmãos, minorando seu infortúnio, ou transmitindo conselhos, luzes e saber. Item regulares na loja. Item controlados e respeitadores com seus pares e dirigentes maçônicos, e item obedientes aos estatutos e regulamentos da ordem, jurados na iniciação. Venerável mestre diz. Há de se admitir, pacificamente, como verdadeiras afirmações. Item que o homem se mantém ligado aos outros, e item imprescindível reputá-lo como vivendo socialmente, pois todos são cidadãos do mundo, oriundos da mesma fonte criadora, com idênticos direitos de serem respeitados e acatados, já que são semelhantes para com as finalidades do existir. Finalmente, a humanidade vista maçonicamente é a pátria do ideal, porque quando item o coração se pronuncia, a pátria é o berço. Item o ideal fala, a pátria é a humanidade, e item o interesse prima, a pátria é o Estado, porém, quando o coração está voltado a sentimentos mais elevados. Item a pátria são os seus semelhantes. Irmão, gostou do conteúdo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Se você desejar conhecer um pouco mais sobre a maçonaria, acesse a descrição desse vídeo e clique no link do nosso treinamento.
Fraterno abraço a todos.